Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes, a paz e a graça de Jesus para todos que estão nos acompanhando em mais um dia aí da nossa programação, do programa Aprendendo a Palavra. Quem fala com vocês aqui é o pastor Gilberto Costa e é um prazer estarmos juntos mais uma vez, buscando de Jesus essa direção, não é, para nossas vidas, buscando de Jesus o alimento espiritual que pode realmente transformar a vida da pessoa, né? Então, seja muito bem-vindo nessa hora do almoço e vamos então juntos saber de Deus o que Ele tem para mudar as nossas vidas no dia de hoje, né? Sabendo que se você é uma pessoa que está interessada na palavra de Deus e você assim sente no seu coração um desejo de conhecer mais sobre Jesus, saiba que isso que está sendo colocado no seu coração vem direto do Espírito Santo. Saiba que é o Espírito Santo de Deus que talvez seja das três pessoas distintas que formam esse nosso Deus único composto, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez seja uma das pessoas menos conhecidas do Espírito Santo, né? Muita gente pergunta o que faz o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, não é? Muita gente sabe bem a função do Pai, Deus Pai, não é? Tem assim como o Deus Pai, o Criador de todas as coisas, não é? Muita gente conhece bem a função do Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, não é? Que nós aprendemos já que o nome dele antes era Verbo, Palavra de Deus, e que ele também é Deus. E Jesus é bem clara a função dele, né? Ele veio na Terra, ele ensinou, curou pessoas, fez maravilhas, ele permitiu e passou uma procuração para todos aqueles que creem poderem usar o seu nome, o nome de Jesus, para expulsar demônios, curar enfermos, pregar a palavra de Deus, ensinar. Isso é maravilhoso. Agora, e sobre o Espírito Santo, não é? Muita gente não conhece qual é a função do Espírito Santo, para que ele serve, que função ele tem no nosso mundo e também quando é que ele atuou aqui na Terra, não é? E qual é a relação do Espírito Santo aqui conosco, não é? Então, vamos aprender sobre isso, né? Vamos saber qual é a função do Espírito Santo. Você veja que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele aparece logo no comecinho da palavra de Deus. Se você abrir aí a sua Bíblia, logo no livro de Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, logo no versículo 1, abra aí a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, abriu aí logo no comecinho, Velho Testamento, primeiro livro. Você vai ver lá dizendo assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, olha ele aí, pairava por sobre as águas. Então você vê aqui a presença do Espírito Santo de maneira explícita, não é? A Bíblia citando aqui, você já vê o Pai, quando se diz, né, no princípio criou Deus.
Na verdade, esse Deus, nós já aprendemos que é a palavra em hebraico Elohim, que é o plural, é o Deus plural. Então aqui já aparecem os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui Deus está falando, né? Mais na frente no versículo 3 tem: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a gente vê Deus falando e a gente vê a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, a palavra, criando as coisas, né? Como nos é ensinado no Novo Testamento também. E a gente vê aqui no versículo 2 o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Então, ele já estava presente aqui, não é? Mas em que momento o Espírito de Deus ele começa a aparecer mais na nossa vida, não é? A gente vê no Velho Testamento diversos momentos onde o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele chegava naquele profeta, num determinado profeta, no profeta Isaías, no profeta Jeremias, no profeta Ezequiel, né? E aí o profeta dizia assim, que Deus estava falando aquela coisa que ele iria dizer. Então era um momento específico onde o Espírito de Deus ele chegava naquele profeta, dava aquela direção, o profeta então proclamava: assim diz o Senhor, e aí falava o que o Espírito Santo estava dirigindo. Mas é interessante que eram intervenções do Espírito Santo. Ele vinha, estava ali trazendo aquela mensagem, mas ele não tinha uma morada definitiva dentro das pessoas. A gente vai ver essa morada definitiva começar a ser explicada por Jesus. Veja que interessante. Já no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, dá uma olhadinha aí, vai lá, Evangelho de João, abre aí sua Bíblia. Novo Testamento, né? Vai lá na página de índice da Bíblia, Novo Testamento, e aí você vê lá onde começa, em que página começa o Evangelho de João. Você vai lá, e em João você vai no capítulo 14. João, capítulo 14. Vai lá. Evangelho de João, capítulo 14, lá no versículo 16. Você vai ver Jesus falar do Espírito Santo, né? Falar de que missão tem o Espírito Santo, né? A gente sabe que a missão de Jesus foi ensinar, mostrar as maravilhas, os milagres e pagar esse preço do nosso pecado morrendo na cruz. Ele, sendo Deus, aceitou, se esvaziou da sua condição de Deus, veio como homem, morreu naquela cruz e ressuscitou. Não é? Então, essa coisa linda que Jesus fez para pagar o nosso pecado. E o Espírito Santo, você tem curiosidade para saber? Olha lá, vamos saber então. Diz assim, ó. Chegou aí João, capítulo 14, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, ó. Jesus falando, hein, gente? Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador aqui está com C maiúsculo. Olha, vamos ver de que Consolador é esse que Jesus está falando, que ele vos dará, é futuro. Naquela época, Jesus estava falando do que iria acontecer à frente. E aí diz então a Bíblia: e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí o verso 17 diz: o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha lá. Então esse Espírito da verdade, ao qual Jesus se refere, que será o outro Consolador, veja que Jesus diz, ó, a fim de que esteja sempre convosco. Então o Espírito da verdade, o outro Consolador, o Espírito Santo, primeira coisa é que ele estará sempre com a gente. Olha que promessa bonita, né? Veja só a proposta de Jesus para a sua vida. Analise essa proposta para a sua vida. Já pensou? Jesus está propondo
dizendo a você que o Espírito de Deus, do Deus Todo-Poderoso, está propondo estar habitando na sua vida para sempre. Olha aí, hein? Você quer isso na sua vida? Eu quero, me dá que eu quero. Aí o verso 17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo, queridos, a gente já falou isso em outros programas, mas não custa repetir. O mundo é como Jesus ele frequentemente se refere a esse sistema que governa o nosso mundo, né? Não é o mundo assim, mundo, terra, países, não. Jesus está falando aqui do mundo que é esse sistema onde impera a mentira, a inveja, né? A sensualidade, a pornografia, os palavrões, né? Hoje em dia a gente vai falar com as pessoas e a gente vê jovens, adultos, crianças, idosos, todo mundo falando palavrão, né? Falando palavrão como se fosse palavra, né? Palavras feias, pornográficas, e vai falando assim. É tão feio, né? Chega, choca. É uma coisa chocante, mas as pessoas não estão se chocando mais, estão falando assim como se fosse uma conversa normal. Então esse é o mundo, não é? O mundo do vale tudo, de que você pode fazer o que for para conseguir vencer, inclusive enganar, mentir, roubar, passar por cima do outro, né? Que os fins justificam os meios, né? Que vale tudo, né? Então esse é o mundo que Jesus está falando. Então por isso que ele diz: o Espírito da verdade, no verso 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Veja, quando a gente está vivendo no sistema no sistema desse mundo, vivendo assim pelas regras do mundo, né? Regras de adultério, né? Então o marido, a mulher viaja e aí, como está longe do seu esposo, da sua esposa, aí sai com outras pessoas, adultera, e o mundo acha isso normal, né? Até aplaude, né? Aquela pessoa que se embriaga, chega em casa, quebra tudo, aí no outro dia conta para os amigos: olha, eu nem me lembro como eu cheguei em casa, de tão bêbado. E todo mundo acha graça, ri, bate palma, né? Então esse é o mundo. E aqui Jesus diz que esse mundo não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Não é porque Deus não quer derramar. Isso é que eu achei bonito aqui. Porque Jesus ele veio buscar exatamente as pessoas que estão vivendo entregues ao mundo, né? É essa pessoa que Jesus veio buscar, que Jesus veio chamar para segui-lo. Mas ele diz aqui assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Veja que bacana. Então, na verdade, quando a pessoa está vivendo ali aquela vida do mundão, no mundo ali, ela não tem acesso a receber, a vir morar dentro dela o Espírito Santo. Não é porque Deus não quer derramar, é porque a pessoa não consegue ver o Espírito Santo, porque está muito preocupada com corpo, sensualidade, beleza, sexo, dinheiro, conquistas, mentiras, né? Carro, né? Está muito preocupada com isso, então não está vendo o Espírito Santo. E também Jesus diz: e nem o conhece, quer dizer, também não tem tempo para, por exemplo, estar assistindo um programa de rádio como esse, para ler a Bíblia, para ir a um culto na igreja, para poder saber mais sobre o Espírito Santo. Então não conhece, né? Então é claro, você não pode receber algo que você não conhece, né? Você nem sabe quem é, nem da existência dele. Então é lógico, né, que não pode receber. Interessante nessa palavra de Jesus. Mas aí Jesus está falando aqui com os apóstolos. Aí ele diz assim, seguindo aqui no verso 17: vós, os apóstolos, né? Vós o conheceis. Está dizendo que os apóstolos conhecem esse Espírito da verdade. E aí Jesus explica por quê. Porque ele habita convosco e estará em vós. Veja que interessante. Jesus está dizendo, naquele momento que Jesus está falando aqui, foi antes dele ser crucificado, antes dele completar
o sacrifício e a missão dele de morrer naquela cruz, no meu e no seu lugar, e depois ressuscitar ao terceiro dia. Então veja, ele diz, porque ele habita convosco. Então naquele momento o Espírito Santo estava habitando com os apóstolos, estava ali junto. Mas Jesus diz, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Quer dizer, Jesus promete no futuro próximo que esse Espírito Santo estaria em vós. Em vós é o quê? Em dentro, né? Em vós, dentro de vocês. Isso ia acontecer depois que Jesus ressuscitou. Veja que coisa linda. Eu fico impressionado com a palavra de Deus. A gente vê os detalhes, né? Por isso que é bacana a gente ler cada versículo devagarzinho, né? Comendo cada versículo e tal, para a gente não perder nada, né? Porque tem cada coisa linda aqui. Então no versículo 18 diz assim: não, Jesus falando, não vos deixarei órfãos. Quer dizer, vocês não vão ficar sozinhos, abandonados. Voltarei para vós outros. Jesus vai falar aqui da ressurreição. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Jesus morreu, né? Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Olha que bonito. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então Jesus está preparando os apóstolos aqui, dizendo, né, falando do dia em que ele morreria e ressuscitaria, né? E aí Jesus segue falando algumas coisas, e aqui se você der um pulinho aí no versículo 24, pula mais na frente um pouquinho, né? A gente estava lendo aí esse versículo que nós estávamos, pula aí para o versículo 24, do mesmo capítulo 14 de João. Jesus diz assim no 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Guarda, gente, não é pegar a palavra e botar no armário, não, hein? Guarda quer dizer cumpre, obedece, não é? Esse guarda aqui, cumpre. Então Jesus está dizendo, quem não me ama, não obedece às minhas palavras, não pratica as minhas palavras. E diz mais, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha aí, as duas pessoas aí falando uma com outra, o Filho, Jesus, e o Pai, Yahvé, né? Nós já aprendemos em programas anteriores que Jesus veio ao mundo, se esvaziou da sua condição de Deus e se fez servo, né? Está lá em Filipenses 2, se fez servo e tomou forma de homem, forma de servo, e obedeceu até o fim, até a morte e morte de cruz. Então você vê aqui Jesus na posição de servo, né? Dizendo, essas palavras não são minhas, são do Pai que me enviou. Bonito, né? Verso 25, aí vem, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, olha o Espírito Santo de novo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha aí, duas funções maravilhosas do Espírito Santo. Este, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, duas funções aí que já aprendemos do Espírito Santo. Primeiro, que ele nos ensina todas as coisas. Então, o Espírito Santo é o nosso queridíssimo professor. E depois, ele nos ensina aqui que o Espírito Santo, ele não nos deixará esquecer aquilo que Jesus falou com a gente. Então veja que coisa mais linda, não é? Ele vos ensinará todas as coisas, o Espírito Santo, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha aí, você que não sabia o que faz o Espírito Santo, ele ensina, é o nosso professor. Então isso que eu estou falando aqui pelo programa da rádio, que os outros irmãos falam aqui durante suas pregações, não vem da gente, não é o nosso talento, não é o nosso estudo, nem a nossa capacidade, nem tampouco é uma matéria que a gente viu em algum lugar e está repetindo feito papagaio. Não.
Isso aqui é o que está escrito na palavra de Deus, e quem está ensinando a você aí é o Espírito Santo. Se você está absorvendo alguma coisa do que eu estou falando, saiba que não é por causa da minha capacidade de ensinar, mas é o Espírito Santo de Deus que está ensinando, ministrando ao seu coração, para que você receba esse ensinamento, porque muito alegra o Espírito Santo, e a Deus, e a Jesus, e ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que você receba esse ensinamento, compreenda esse ensinamento e pratique esse ensinamento. Então isso é maravilhoso. E a outra função do Espírito Santo, olha, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Puxa, quanta coisa Jesus ensinou, hein? Você já parou para pensar no tanto que Jesus ensinou? Se você olhar o que Jesus pregou ali no Sermão da Montanha, né, no Sermão do Monte, puxa, olha, só ali ele ensinou sobre muita coisa, sobre o perdão, sobre o casamento, sobre a fidelidade a Deus, sobre quem vai ter uma vida de sucesso e quem vai sofrer, sobre como a gente devia buscá-lo. Tanto ensinamento ali. Então tudo isso são coisas preciosas, são conhecimentos que vêm direto de Deus para a nossa vida. E o Espírito Santo, uma das missões dele, é não deixar a gente esquecer essas coisas que Jesus nos ensinou. Então por isso que Jesus disse, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então veja, o fato desse programa de rádio existir, o fato dessa rádio aqui, a Renovação FM, existir, quem foi que fez esse projeto, essa engenharia, né? Tem um irmão abençoado aqui que mantém essa rádio no ar, se esforça para botar os equipamentos e tal. Tem outros irmãos e irmãs aqui que fazem os programas, não é? Nos diversos horários. Tem os irmãos que cantam. Então, olha quantas pessoas envolvidas no projeto de Deus. E veja que o Espírito Santo faz tudo isso para quê? Para que a gente não esqueça, para que a gente se lembre de tudo que Jesus nos disse. Veja que coisa linda, né? Que maravilha. Que maravilha. Outra coisa interessante que o Espírito Santo faz, então já sabemos duas coisas, que ele é nosso professor, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo não vai nos fazer lembrar do que Jesus falou. Já sabemos também que ele nos consola, porque Jesus chama ele do Consolador. Então, ele também nos consola. O que é consolar, né? Quando a gente está triste, cabisbaixo, desanimado, ele vem e anima, ele traz consolo, ele traz direção, não é? Ele traz conforto, não é? E se você for mais um pouquinho adiante no Evangelho de João, essa parte final do Evangelho de João é riquíssima. Esse capítulo 14, 15 e 16 de João, do Evangelho de João, Jesus explicando direitinho o que faz o Espírito Santo. Se você for para o capítulo 15, vai lá, João capítulo 15, um pouquinho mais para frente, capítulo 15, no versículo 26. Lá você vai encontrar Jesus falando também o seguinte, ó, João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Veja que bonito. Vou ler de novo para você, que é uma coisa tão bonita, tão forte. Ó, diz assim, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, diz aqui quem é o Consolador, que Jesus vai enviar da parte do Pai, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que dele procede, quer dizer, que procede do Pai. Diz assim, esse, o Consolador, o Espírito da verdade, dará testemunho de mim. Olha aí, outra coisa bonita que o nosso querido Espírito Santo, o nosso querido Consolador faz, que é dar testemunho de Jesus.
dar testemunho. O que é dar um testemunho? Não é? Quando você vai lá na justiça, não é? Diante do juiz, tem o quê? O testemunho das testemunhas, né? Então tem as testemunhas de defesa e de acusação. Então a testemunha, ela vai relatar aquilo que ela viu, que ela sabe, que ela conhece, não é assim? Testemunhar, não é? É dizer o que a pessoa sabe, o que a gente considera que é a verdade, né? Se aquela testemunha não estiver mentindo, então aquele testemunho será uma verdade. E aqui Jesus fala que o Espírito Santo é que vai dar testemunho dele. Veja que coisa linda! Então, o Espírito Santo que está conosco hoje, depois que Jesus morreu na cruz, levou o nosso pecado, nos perdoou, ressuscitou e subiu aos céus, o Espírito Santo ele dá testemunho de Jesus, ou seja, ele vai falando, vai nos mostrando sobre Jesus. Ele vai testemunhando como ele faz parte dessas três pessoas que formam um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai testemunhando, vai falando para a gente, vai tocando o nosso coração, né? Então isso é espetacular também. Outra função do Espírito Santo é testemunhar de Jesus, ou seja, falar para nós de Jesus, nos apresentar a Jesus, ou apresentar Jesus para nós. Então é o Espírito Santo, pelo visto, né, que está à frente aqui da nossa programação dessa rádio, por exemplo, lá no púlpito da igreja, quando a Bíblia é pregada, nas ruas, quando os irmãos estão ali evangelizando, pregando a palavra, né, na televisão, no trabalho, quando alguém fala para você de Jesus, ali é o Espírito Santo usando aquela pessoa para testemunhar sobre Jesus na sua vida, dizer para você, dar testemunho, né? Dizer, olha, o Jesus Cristo é real, o poder de Deus existe, os ataques do inimigo também existem, mas a intenção de Deus é que todos sejam salvos. Deus ama. O Senhor diz, eu não tenho prazer na morte do perverso, né? Pelo contrário, eu quero que o perverso se arrependa, se converta do seu mau caminho e seja salvo. Então, essa é uma das missões fundamentais também do Espírito Santo, né? É dar testemunho de Jesus para as nossas vidas. Então, veja que bonito a gente já aprendeu até agora. O Espírito Santo é o nosso consolador, ele traz consolo, conforto para a nossa vida. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, então nosso professor, segunda coisa, consolador primeiro, segundo professor. Terceiro, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que Jesus falou, terceiro. E quarto, vimos agora, o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus, ele nos apresenta Jesus, ele usa pessoas, toca no nosso coração diretamente e também usa pessoas para nos apresentar Jesus. Que bonito, né? Quer saber mais sobre o Espírito Santo? O que mais ele faz? Quando é que ele veio? Segura aí então, que depois do intervalo a gente volta falando mais sobre essa terceira pessoa desse trio abençoado que forma o nosso Deus plural, o nosso Elohim, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falando mais do Espírito Santo, tá bom? Vamos agora para alguns louvores e daqui a pouquinho a gente volta. Fique na paz e na graça de Jesus. Até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752.
Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um Ministério de Ensino. Informações 986291752. Oh, glória a Deus, que maravilha, estamos de volta. Você está acompanhando aí o programa Aprendendo a Palavra. Quem está falando aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui através do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico para trazer essa programação que sempre vai ao ar de segunda a quinta-feira, nesse horário do almoço, de meio-dia às 2 da tarde. E nós estávamos falando, queridos, aqui no nosso primeiro bloco, sobre o Espírito Santo, né? Sobre como poucas pessoas conhecem qual é a função do Espírito Santo, o que ele faz, como é que ele veio. Então, no primeiro bloco, Jesus já nos ensinou aqui que o Espírito Santo é nosso consolador, quer dizer, ele traz consolo, traz conforto. Quando a gente está triste, ele levanta, então é o consolador. O Espírito Santo é o nosso professor, nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo, ele não nos deixa esquecer aquilo que Jesus nos ensinou. Olha, então ele nos lembra. O Espírito Santo também dá testemunho de Jesus. Nós vimos isso no primeiro bloco, ou seja, o Espírito Santo nos apresenta Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O que ele fez? O que ele quer fazer na nossa vida? E aí muita gente pergunta, e a gente vai ver isso agora nesse segundo bloco, mas, pastor, como é que o Espírito Santo chegou na Terra? Porque nós falamos no primeiro bloco que no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo já se manifestava na Terra. A gente vê lá nos 3 primeiros versículos de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a gente já vê que antes mesmo da Terra ter forma, né, quando a Terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo já se manifestava pairando pelas águas, sobre as águas do abismo, né? Então diz lá o Espírito Santo se manifestando ali. Mas a gente vê que no Velho Testamento ele esteve ali com vários profetas e o profeta dizia: assim diz o Senhor. O Espírito Santo chegava e tomava aquele profeta, mas ele não morava dentro do profeta o tempo todo. Isso é uma promessa de Jesus para depois que Jesus completasse o seu sacrifício. Isso você vai ver indo um pouquinho mais para frente de onde a gente estava no capítulo 15 do Evangelho de João. Agora a gente vai para o capítulo 16. Vamos junto lá. Capítulo 16 do Evangelho de João, Novo Testamento. Lá no versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Jesus está dizendo assim, mas eu vos, falando com os apóstolos, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Eita, vou-lo enviarei? Que negócio é esse? Vamos entender aqui. Jesus estava dizendo aqui para os apóstolos, contando o processo da crucificação que ia acontecer. Que ele ia ser preso, torturado, caluniado, cuspido, humilhado, ia ser levado para a cruz, ia morrer, mas que ele ia ressuscitar, ia voltar. E os apóstolos estavam tristes, dizendo, não, mas mestre, isso não pode acontecer, não tem como é que pode? Nós estamos muito tristes, nós vamos ver tudo isso, como é que vai ser? E Jesus estava então consolando eles, falando, olha, queridos apóstolos, Jesus dizendo, eu vos digo a verdade, convém-vos, quer dizer, é conveniente para vocês que eu vá, quer dizer, que eu passe por tudo isso e depois eu ressuscite e depois eu suba aos céus e fique ao lado do Pai. Porque se eu não for, Jesus dizendo,
o Consolador, com C maiúsculo, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Então veja que houve aí um revezamento no céu. Foi Jesus subindo, a gente vai ver já isso. Foi Jesus subindo e o Espírito Santo descendo. Já viu aquelas provas de natação que o nadador tem um revezamento, o nadador pula na piscina, nada um trecho, aí quando ele volta, toca na borda da piscina, aí o outro nadador que está em cima pula na água. É o revezamento. Um chega, o outro sai. Um vai, o outro vem. Mesma coisa que Jesus. Jesus está dizendo, ó, se eu não for, o Consolador não virá. Aí Jesus continua dizendo, se porém eu for, eu vos enviarei. Então veja que bacana. Jesus ele foi, subiu aos céus, e assim que chegou nos céus, imediatamente enviou o Espírito Santo para não deixar a igreja órfã, como ele prometeu, que a gente viu no primeiro bloco, né? Não vos deixarei órfãos, abandonados. Então o Espírito Santo veio depois que Jesus chegou aos céus. Veja que bonito. Então foi nesse momento, exatamente nesse momento. Então, só que o Espírito Santo veio de uma maneira diferente. Antes ele vinha, operava, tomava ali um profeta, o profeta falava, depois ele se afastava, o Espírito Santo. Agora não. Agora o Espírito Santo vai vir para morar, habitar dentro daquela pessoa que quer recebê-lo, que quer tê-lo como inquilino dentro de você. E aí, você quer, ouvinte? Você quer ter morando dentro de você o Espírito de Deus? Sim ou não? Porque esse inquilino aí, para ele estar dentro de você, é necessário que você permita que ele entre em primeiro lugar. Em segundo lugar, é necessário que você ouça o que ele está lhe dizendo, lhe orientando, porque senão ele vai embora. Se ele encontrar o seu interior de maneira que ele fala com você o que precisa ser mudado e você diz que não, ele então respeita a sua decisão. Bom, é não, então eu estou falando, você não quer seguir a minha orientação, então estou fora, eu vou embora. Não é justo, né, que ele faça assim? Seria justo ele ficar dentro de você insistindo, aperreando, brigando com você? Não, ele é um cavalheiro. Se você não quiser que ele fique, ele vai embora, não tem problema nenhum. A gente é quem perde, né, quando a gente manda embora o Espírito Santo, porque é tão maravilhoso. Já pensou ter o Espírito Santo dentro de você? Que bonito, né? Então, Jesus está nos ensinando aqui que Jesus precisava subir aos céus, precisava ir para que o Espírito Santo viesse. E aqui no versículo 8, Jesus nos ensina outra missão do Espírito Santo. Diz assim, em João 16:8, diz assim, quando ele vier, é o Espírito Santo que Jesus está falando, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eita, olha aí. Então, uma das grandes tarefas do Espírito Santo, uma das grandes missões do Espírito Santo, é convencer também o mundo, esse sistema, não é? As pessoas que estão aí no mundo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, espera lá, vamos com calma. Primeiro, o que é convencer? Convencer, você convence quando você explica alguma coisa e a outra pessoa muda de opinião, não é? Então é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida e na minha. Ele quer usar os seus servos e servas, como faz aqui na rádio, nas igrejas, na rua, no trabalho, para mostrar a mensagem dele, o que está aqui na palavra de Deus, para ver se você aceita, se convence ou não. Então, a gente fala, mas não é a nossa maneira de falar. Porque não importa se a pessoa fala português corretamente ou não, fala elegante ou não fala. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente fala e você sente no seu coração um queimor, uma coisa boa, sabe, a presença de Deus, é o Espírito Santo tocando em você, viu? Não é a nossa palavra, não. Mas é a presença de Deus que está nessa palavra. Não é bonito? E aí Jesus vai explicar aqui. Que história é essa, pastor? Ele vos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus vai explicar, ó, no versículo 9.
do pecado, convencerá o mundo do pecado. Por que do pecado, Jesus? Do pecado, porque não creem em mim. Pronto, então, o pecado aqui que Jesus está falando, o homem pode cometer vários pecados, né, o ser humano, mas esse pecado que Jesus está falando é da incredulidade, né, das pessoas não crerem em Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Salvador. E aí muita gente diz, não, pastor, mas eu creio. Veja, crer quer dizer crer e praticar. E não... Porque quem diz que crê, mas não pratica aquilo que Jesus está recomendando, não crê, não é verdade? Pense, se o seu pai diz para você, não ponha o dedo naquela tomada que dá choque, e você vai lá e põe o dedo, então você não pode dizer que crê no seu pai, né? Não, eu creio no meu pai, mas eu fui lá e pus o dedo para ver se dava choque mesmo. Então não creu, né? Então aquele que crê, pratica, segue as orientações, né? Isso é bacana. Então esse é o pecado que Jesus falou. Então o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, porque não crê em mim, Jesus está falando, da justiça, aí ele diz aqui, da justiça, no versículo 10, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então diz que o Espírito Santo vai convencer a gente de que esse sacrifício que Jesus fez na cruz foi o pagamento pelo nosso pecado. Quando é que a gente diz que foi feita a justiça? Quando aquele criminoso paga a pena, não é assim? O criminoso cometeu um crime, vai para a cadeia. Quando cumpre a pena, se diz foi feita a justiça. Não é quando condena, não, é quando cumpre a pena. Porque ali a pessoa sai daquela cadeia sem dever mais nada para a sociedade, já pagou. Então foi feita a justiça, né? Então, da justiça, Jesus dizendo, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Quer dizer, Jesus ia cumprir aquele sacrifício na cruz e depois ia voltar para junto do Pai, que é de onde ele veio. Bonito, né? E no versículo 11 diz, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então tá aí, o príncipe deste mundo, o juízo, né? Quem é o príncipe deste mundo, né? A Bíblia diz aqui que é o diabo, Satanás, né? É ele quem... Príncipe é quem? É quem faz o governo, a gestão desse mundo, né? Então, o mundo a gente já explicou, né, no outro bloco. O mundo é esse sistema corrupto, de corrupção, roubalheira, mentira, vale tudo, né? Adultério, palavrões, sensualidade, todo mundo pelado. Hoje em dia as meninas novinhas já com roupas sensuais, despertando uma coisa que não é o momento. Essa coisa de ficar, né? Fica com um, fica com outro, essa confusão. Não tem compromisso, não tem amor. E está se comportando feito bichinho, né? O bichinho, a cadelinha está no cio, aí vai lá o cachorrinho, vem um cachorrinho, vem outro, tal. Aquela coisa de animal, né? Assim, de atração animal, e não da gente ver assim quem é a pessoa, admirar a pessoa, não. É aquela coisa corpo, carne, né? Então, assim, esse é o mundão, né? Esse é o mundo. Então, Jesus está dizendo, vai convencer as pessoas do juízo, porque o príncipe deste mundo, o diabo, já está julgado. Então, para ele não tem solução mais, mas para a gente tem. Então, se a gente ouvir com atenção, com carinho, né, as palavras do Consolador, do Espírito Santo, aí nós estamos na bênção, nós estamos bem aqui arranjados junto com Jesus. Então tá aí as funções do Espírito Santo. Se você não sabia, agora já sabe. Recapitulando, é o nosso Consolador, é o nosso professor, o Espírito Santo. Ele é aquele que não deixa a gente esquecer o que Jesus falou. Ele é aquele que dá testemunho de Jesus, ou seja, nos apresenta a Jesus, nos explica sobre Jesus, dá testemunho, garante, né, que Jesus é tudo o que diz ser na sua palavra, e ele é quem convence o coração do ser humano, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então não é uma pregação, não é uma palavra específica de um ser humano, né? E a gente já viu também que ele veio logo depois que Jesus subiu aos céus. E você pode ver isso, né, das passagens mais famosas
sobre o Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, está lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, vai lá na página de índice da sua Bíblia, né? Atos dos Apóstolos, você vai abrir em Atos dos Apóstolos e você vai abrir, sabe aonde? Você vai abrir lá, aqui no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, lá no versículo 6. Não, no versículo 1. Versículo 1. Para a gente ver aqui o que no versículo 1, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e você vai abrir no versículo... Cadê? Olha aí. Pronto. No versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. A ascensão de Jesus. Achou aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, estavam ali reunidos com Jesus, os apóstolos. Isso aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos apóstolos. Então perguntaram assim: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então aqui Jesus está falando da segunda vinda dele, né? Quando ele vai vir não mais como um carpinteiro, um homem comum, mas vai vir com toda a sua glória. E os apóstolos estavam preocupados se esse era o tempo dele restaurar a independência de Israel. E Jesus está dizendo, isso aí vocês não é para vocês saberem esse tempo, quando é que eu vou voltar. Mas no versículo 8, Jesus diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que lindo. Então é para isso que a gente recebe esse poder, recebe essa habitação do Espírito Santo, para que a gente seja testemunha de Jesus por todo o mundo, né? E aí no 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Que lindo, né? Gostaram? Então aqui está Jesus subindo aos céus. E aí se você for mais na frente um pouquinho, aí os discípulos aguardaram lá em Jerusalém, e logo em seguida, no capítulo 2, vai se cumprir aquilo que Jesus disse antes de subir aos céus: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, logo no versículo 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, os apóstolos estavam todos reunidos, né? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Então veja que aqui se cumpriu aquela promessa de Jesus, né? Que todos ficaram cheios do Espírito Santo e a partir daí se transformaram em outras pessoas, corajosos, audaciosos, ousados na palavra, sem temer mais ameaça. Uma coisa linda, quando a gente recebe fica cheio do Espírito Santo, é uma beleza. Ele capacita a gente para coparticipar com Deus, ser parceiro de Deus na sua obra. É uma grande maravilha. Então, saiba sobre o Espírito Santo, como nós aprendemos hoje, busque receber esse poder. Deus ele promete para todo aquele que crê e que quer receber e ficar cheio do Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para morar dentro de você. Na sua oração, que a gente vai começar agora, chame ele,
convide ele para morar e cuide dele, para ele não sair, para ele não ser o inquilino que vai embora porque você não está cuidando dele direitinho, da casa onde ele mora, que é você, tá bom? Vamos orar por isso então? Feche os seus olhos aí, deixa eu apresentar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade da gente falar sobre o Espírito Santo, ministrar na vida das pessoas, sobre essa terceira pessoa que poucos conhecem, Pai, mas que é tão importante. Senhor, não deixa que esse ouvinte, essa ouvinte esqueça que o Espírito Santo é consolador, é professor, ele não deixa a gente esquecer o que Jesus falou, ele testemunha sobre Jesus para nós, ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos enche de poder e ousadia para nós podermos, Senhor, sermos testemunhas do Senhor por toda a terra. Então isso é mesmo maravilhoso, isso é mesmo lindo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, não é um Deus distante, não é um Deus misterioso, pelo contrário, o Senhor se revela a todo momento, o Senhor quer participar da nossa vida, quer ter comunhão com a gente, o Senhor diz para a gente se voltar para o Senhor, que o Senhor se volta para nós. Ô Paizinho, que maravilha ter um Deus tão presente, um Deus que quer participar tanto da nossa vida. Então, Pai querido, eu agradeço, Senhor, e apresento essas vidas que estão orando comigo, Pai. Eles estão e elas estão convidando o Senhor para entrar, Espírito Santo. Quem está convidando, Pai, entra lá, Espírito Santo. Habita nessa pessoa, enche essa pessoa de poder e da Tua presença. Poder não é poder pelo poder, mas é poder para fazer a Tua obra. É poder para ser guiado pelo Senhor, para estar sensível à Tua palavra e às Tuas orientações. Oh, Pai, muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está agora aqui conosco, já que Jesus foi para o céu ao lado do Pai. E o Senhor está conosco para não deixar a igreja órfã. O Senhor é que vai nos guiando, nos orientando e vai mostrando o caminho a seguir. Muito obrigado, Espírito Santo. Habita, eu te peço, na vida dessas pessoas que estão orando junto comigo, em nome de Jesus. E se você que está orando aí, meu querido, se você crê, se você concorda que o Espírito Santo tem licença para habitar dentro do seu coração, diga assim: venha, Espírito Santo, pode vir. Meu convidado especial, a porta está aberta e o Senhor pode entrar. E que assim seja na sua vida. Diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, que bom, né, queridos? Bom é a gente estar na presença de Deus, nessa grande maravilha. Então, estaremos aí, estamos, como a gente falou com vocês aqui, de segunda a quinta-feira, não é? Juntos, aqui na Rádio Renovação FM 89.1, e todas as quintas-feiras nós nos reunimos ali para um encontro bíblico, onde a gente ministra ensinamento bíblico, né? Não é um culto, é uma reunião de ensinamento bíblico, um grupo bíblico, né? Então nós estamos ali na Requinte Recepções, fica ali, saindo pela Avenida Bibiribe, no sentido de Bibiribe, passou o estádio do Arruda, segunda rua à direita, é a rua José Austrégésilo, número 156, Requinte Recepções. E ali a gente se reúne a partir das 8 da noite, tá bom? Você é nosso convidado, seja bem-vindo. Não paga nada, não tem pré-requisito nenhum. Só precisa que você vá e vá para ouvir sobre Jesus, para deixar Ele te ensinar. Quem vai ensinar é o Espírito Santo, como a gente aprendeu hoje, né? E se você quiser ouvir programas anteriores ou postar alguma coisa para nós, colocar alguma dúvida, alguma questão, pode acessar nossa página no Facebook, é www.facebook.com/Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, esse nome grandão assim, /Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, tudo junto, tá bom?
Você pode procurar também aí naquela barrinha de procura, na lupinha, que ele vai nos encontrar. Então fica à vontade para interagir com a gente, tá bom? Então fique na paz e na graça de Jesus e até o nosso próximo programa. Deus abençoe. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.